Olha aí você de volta, parece que você gostou do tema, hein? Já que você vai assistir agora a segunda parte desse tema muito bacana, então você fica aí e assiste, que já conversamos. Até mais! Vamos falar sobre desembarque no Brasil, ok? Século XV, 50 mil desembarcaram no Brasil. Século XVII, 560 mil. Olha o salto. Século XVIII, mais de 1.800.000 escravos. E entre 1800 e 1850, por causa da lei de Eusébio de Queiroz, que restringia e proibia o tráfico de negreiros, vieram mais de 1.500.000 africanos. Feitor livre e escravos, tá? Quis trazer esse texto que é bem bacana, que fala sobre essa relação. A única relação do feitor com o seu senhor é a de submissão, porque ele é um escravo, mas talvez por ser o filho do senhor de engenho como escravo, fruto da miscigenação, ou porque foi um escravo que fez um bom trabalho, que foi fiel, trabalhador e obediente, né? Recebeu do seu senhor o prêmio de não ser mais um escravo comum, mas ser de um feitor. Esse feitor, junto com os outros escravos, devem ao senhor submissão. Já o feitor que é livre teria uma relação com o senhor de esmerada cortesia. Porque tem também o feitor que era livre, tá? Que podia ser o feitor que não era escravo, ele não era mais escravo e estava acima. Então a relação com o seu senhor não era mais submissão, mas sim de cortesia e mútua confiança, que o elevaria de fato ao nível de família senhorial. Então ele às vezes é tratado como membro da família, ok? Bom, a escravidão no Brasil foi antes de tudo masculina e africana. Vieram muitas mulheres para cá? Vieram, mas o trabalho mais forte era feito por homens. As mulheres geralmente trabalhavam na casa grande, né? Faziam trabalho de casa, mas de leite, cozinheiro, não importa. Mas o trabalho maior era feito por homens, tá? Que é o trabalho da colheita, o trabalho do engenho e tudo mais, ok? Bom, no Brasil as relações comunitárias entre escravos significou mais uma aproximação com uma determinada visão de liberdade. Às vezes o escravo era fiel ao seu senhor por uma promessa de liberdade, que eles eram próximas e que podia, pelo menos em teoria, poder ter sido atingida através da carta de alforria, que é a carta que é um documento que o escravo apresenta que ele é um homem livre, ok? Do que a formação de uma identidade étnica a partir da experiência do cativeiro. A família e a comunidade escrava não se firmaram como matrizes de uma identidade negra alternativa ao cativeiro, mas em paralelo com a liberdade. Então o escravo, mesmo na condição que estava, ele sempre se viu como alguém que está ali, tá? Ele se via como alguém que estava ali no cativeiro. Então eu entendi esse processo, por mais duro e cruel que fosse. Bom, escravidão como contrato. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala. E nesse momento eu quero citar o livro que levanta muito dessa tese, que é o Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, ok? Esse livro ele deixa um pouco, ele mostra, não só nesse livro, mas em outras obras, mostra que a situação da escravidão era quase um contrato, ok? Calma que eu vou explicar. A escravidão não poderia ser apenas uma relação contratual, pois se baseava na coação, na imposição pela violência. Mas mesmo ferida, humilhada e oprimida, a pessoa do escravo não era anulada. Havia uma certa relação não vou dizer relação de respeito, mas relação mútua entre o escravo e o seu senhor. O escravo sabia que através do seu senhor ele poderia alcançar o direito ao casamento, o direito a uma terrinha para ele roçar e o direito à liberdade. Então ele via nesse senhor a chance de ser livre. E o senhor via nesse escravo, a pessoa que lhe pertence, que pertence à terra, alguém que, se fizer um bom trabalho, pode se tornar, estar acima dos demais. Então há uma relação mútua, uma espécie de contrato. Não vou falar que é um contrato para o pessoal não entender errado, mas uma espécie é um contrato imaginário que havia entre o senhor e o escravo, ok? Havia uma relação mútua de respeito, tá? O escravo ao seu senhor, porque ele poderia lhe dar a liberdade, o direito ao casamento, que não é só com quem casava, tá? O direito à alforria, o direito a uma terrinha para roçar,
ou o direito de ser ou trabalhar na cidade. Nos centros urbanos podia ser vendedor, entendeu? Ok, podia usar até um terno, mas tinha que estar sempre descalço, porque o pé descalço é o símbolo da escravidão, ok? Bom, a contradição entre ser coisa e ser pessoa constituía a vivência do escravo. Ele deixava de ser coisa para ser uma pessoa, ok? Durante toda essa existência dele como seu senhor na casa de engenho, na casa grande, né? Sequer houve violência em excesso no regime escravista, tá? Então a questão da violência na escravidão, ela era uma forma de disciplinar. Na visão tórpida do senhor de engenho, ele dava um castigo no escravo para ensinar ele que ele não deve fugir, para ensinar que essa é a nova realidade dele. Então muitas vezes existem poucos casos, tá? Casos assim isolados de excessos, tá? No maltrato do escravo. Ser um escravo já era um grande maltrato. Dormir numa senzala onde ele é preso por corrente no pescoço, nas mãos e nos pés, já é uma forma assim absurda. Nessa relação, o escravo tinha que ser fiel, trabalhador e obediente. Se ele fizesse um bom trabalho, se ele fosse obediente, trabalhasse por uma época, estipulava-se, por isso que parece um contrato, estipulava-se um tempo, se você fizer isso, você vai ter direito a se casar, vai ter direito a ter uma terrinha para você roçar e alforria. Muitos senhores de escravos ofereciam a alforria como um contrato, não papel ali para o cara assinar, mas um contrato pessoal entre ele e o escravo, ok? Então, o uso de força física, aquela coisa absurda de bater no cara até ele morrer, é algo a se pensar, porque existia, mas era isolado. Porque o senhor de escravo não quer ferir o cara, para ele não conseguir trabalhar no dia seguinte. Pensa nisso, tá? Então havia sim, mas quando o cara fugia ou violava esse contrato, ok? Bom, o papel do escravo seria muito mais vantajoso ao escravo confirmar a expectativa do senhorial de fidelidade, obediência e trabalho, assíduo para obter alforria e outras vantagens. Então é nesse sentido que a escravidão era uma forma de contrato. Em 1850, como eu já falei, é criada a Lei Eusébio de Queiroz, que extingue o comércio de negros no Atlântico. Depois de 1871, vieram as chamadas leis de liberdade de escravos, tá? A lei do ventre livre, entre elas, a partir do momento que a escrava, a partir dessa lei, que a escrava teve um filho, essa criança não é livre. Não, essa criança não é escrava, é livre, tá? Sem precisar de alforria e tudo mais. Ele é livre. Porém, o mais irônico e triste é que como é que o cara vai ser criado fora do laço da mãe e do pai, né? Vai ser criado por quem? Para ser um homem livre, ok? Homem e mulher livre. Além disso, veio também a lei do sexagenário, né? E que também é outra lei bem, se a gente observar, é bem sem lógica, porque aos 60 anos, o cara realmente não tem como trabalhar no engenho. Então, para o senhor, ele está se livrando de um velho cansado. Mas, de certa forma, é uma evolução, tá? E, por fim, 1888, vem a Lei Áurea, escrita e assinada pela Princesa Isabel, princesa regente do Brasil. O que foi o preço que ela pagou? Porque um ano depois ocorreu a proclamação da República, que acabou com o Império no Brasil, ok? E aqui é a declaração da Lei Áurea, que declara os escravos livres, tá? Bom, e a questão da violência, como eu já falei. A violência cuidava da escravidão. Os escravos entendiam o seu processo, entendiam o seu papel dentro do engenho, tá? Juntava força para sobreviver. A escravidão era uma relação contratual dessa forma. O escravo deveria ser fiel, trabalhador e obediente. Bom, professor, mas e se o escravo lá nos 10, 20 anos do contrato lá, um contrato lá que ele fez com o seu senhor, se ele não cumprisse, aí ele perdia tudo. Se ele não cumprisse, ele podia perder tudo que ele fez. Então era um processo constante da fidelidade, obediência e do trabalho. Caso assim o fosse, o senhor de engenho daria esse escravo após tantos anos direito ao casamento. O escravo tinha que ter esse direito do seu senhor, tá? Terras para ele roçar e a alforria, a sonhada liberdade.
Uma coisa interessante, que é uma das coisas bem tristes da escravidão, é que como o casamento era um direito que ele tinha ganhado do seu senhor, as mulheres negras eram levadas para campos de reprodução. Sabe quando você tem um gado e você precisa levar ele para um lugar de reprodução, para a vaca poder cruzar com um touro forte e saudável? Acontecia a mesma coisa. Mulheres negras eram levadas para reproduzirem com machos negros. A escravidão é um flagelo enorme no nosso passado, mas, como tudo, foi um processo histórico. Pessoal, essa imagem aqui eu gosto muito de usar para reforçar essa noção da escravidão como contrato. Falando novamente, não existia um contrato assinado, não é bem assim, mas era uma relação de respeito. Havia-se uma promessa dada ao escravo, por isso eu falo com a escravidão como um contrato. Essa imagem que ela representa muito bem isso. Percebam, nós temos o Senhor, ele sempre fica na frente da foto e atrás dos seus escravos. Percebam que eles estão até vestidos, não tão bem vestidos. Tem esse cara aqui, ele é o que está melhor vestido, tá? Percebam que todos estão descalços. Os pés descalços é o sinal de que aquele indivíduo é um escravo, ok? Bom, caso o escravo não cumprisse sua parte do acordo, recebia o chamado castigo justificado. Era dito que o escravo precisava apenas de 3 coisas: pau para trabalhar, pano para se vestir e pão para se alimentar. A vida na senzala. Aqui a imagem representa muito bem. Isso aqui é se eu não me engano, ele é desse livro, Casa Grande Senzala, tá? Número 1, aqui é a Casa Grande, tá? Aqui é a morada do senhor de engenho e da sua família. O 2 é a senzala, habitação dos escravos. E o 3 é a Casa do Engenho, instalações onde se encontravam os aparelhos destinados à fabricação do açúcar. Lembrando que essa época da escravidão, o açúcar era o nosso principal mercado. A vida na senzala, mais uma vez. Nos grandes centros urbanos, a escravidão foi bem diferenciada do interior de outras regiões do país. O escravo participava de outras atividades além da mão de obra no engenho. Muitos escravos possuíam regalias. Ocorreu também de escravos terem seus próprios escravos. Isso, nos centros urbanos, era algo que podia ser considerado comum. Além disso, também tinha escravos que trabalhavam nas feiras. Além do escravo que carregava aquela enorme gamela cheia de fezes, por isso até o termo enfesado, que levava ali para um local jogar aquelas fezes ali, tinha um escravo que trabalhava na cidade. Tinha a baiana, que vendia cocada. O que a baiana tem? Vendia café, trabalhava no mercado de um dos comércios do senhor de engenho. Tinha também o escravo que trabalhava na rua como mensageiro. Então, nos centros urbanos, a escravidão foi bem diferente do interior do país. As senzalas eram construídas com barro, madeira, telha ou palha. Foram nomeadas por Joaquim Nabuco como um grande pombal negro. Elas existiram juntamente com a escravidão, ou seja, entre o século XVI, ou seja, entre o século XVI e o século XIX, ok? Bom, as senzalas eram muito abafadas, tá? Possuíam poucas janelas, cercadas com grades, então era um lugar bem quente. Também eram desconfortáveis, tá? Pela grande quantidade de pessoas alojadas ali. No mais, não possuíam divisória entre seus habitantes. Era um cômodo só. Se viam obrigados a dormir no chão, quase sempre de terra batida. Em alguns locais, como palha. Há registros de senzalas que possuíam tarimbas, tábuas de madeira, posicionadas a mais ou menos 3 pés de distância do chão. Apesar de precariedade, os homens dormiam separados das mulheres e das crianças. Os escravos também ficavam acorrentados aqui no pescoço, nos braços e nos pés, ok? Para evitar fugas. Era assim que era a vida na senzala. Na parte exterior da construção da senzala, possuía o pelourinho. Ali era um tronco com corda utilizado para castigar os negros que não cumpriam o seu papel no engenho, ok? E aos fundos havia sanitários primitivos feitos com barricadas de água até a metade, que eram esvaziadas e limpas uma vez ao dia. Também havia um fogão improvisado, utilizado pelos escravos para assar a própria comida, geralmente pesca e sobras da comida da Casa Grande. Bom,
Vida da senzala novamente, aberta até as 10 horas da noite para convívio, ao som de uma espécie de campainha. As senzalas eram trancadas e somente reabertas no dia seguinte, uma hora antes do início das tarefas diárias. Ou seja, sabia-se então que às 10 da noite todo escravo terminava o seu trabalho e voltava para dormir. Ou seja, é uma jornada de muitas horas. Esses aqui são alguns instrumentos usados para prender os escravos na senzala. Gente, lembrando, é absurdo. A escravidão no Brasil foi algo realmente um passado triste na nossa história. E a forma que o negro era tratado não era desumana. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana que se expressa com mais vigor nas áreas onde o negro mais se concentrou. Às vezes é tamanha que faz da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas verdadeiras províncias culturais negras, nas quais a criatividade africana se expressa gloriosamente. Bom, então nós aprendemos muito sobre a escravidão no Brasil e vamos falar um pouco mais sobre esse período da nossa história que levou até a 13 de maio de 1878 a libertação dos escravos. Muito obrigado, como sempre digo. Até a próxima e fim de transmissão.